Tem um versículo muito lindo aí, muito maravilhoso, que hoje pela manhã eu pedi a Deus que me desse aí a palavra para ministrar aos irmãos. Não é uma palavra muito agradável de se ouvir, né? Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda e eu obedeço, porque eu ainda sou ajuizado. Eu bati a cabeça no acidente, mas não aconteceu nada não. Então, ainda tenho consciência de poder ouvir e obedecer a voz de Deus. Amados, livro de Efésios, capítulo de número 5, no verso 14, na minha tradução, na Bíblia que eu trago aqui aos irmãos, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, irmãos? Agora dá uma olhada de canto de olho para o teu irmão aí do lado, vê se ele está dormindo. Olha para o outro lado, vê se ele está dormindo. Fala para ele, desperta, crente. Não é tempo de dormir. Amém, irmãos? E nós vamos aqui ministrar a palavra do Senhor, e ao decorrer da mensagem, quando eu falar assim, acorda, crente, os irmãos davam glória bem forte para acordar o vizinho aí do lado, amém? Vamos fazer, vamos ver se funciona. Acorda, crente! Aleluia. Podemos aceitar em nome de Jesus, aleluia. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis sobre a face dessa terra. Não é tempo de nós dormirmos. E principalmente na casa do Senhor. Na casa do Senhor é um lugar onde nós não podemos dormir. Nós vemos nessa noite que Deus está aqui numa atmosfera espiritual maravilhosa. A unção de Deus está de forma extraordinária em nosso meio nessa noite. Realmente é uma atmosfera, é uma situação onde, se nós reclinarmos a nossa cabeça aí na cadeira ou no ombro da pessoa que está ao nosso lado, como está fazendo ali a esposa do nosso irmão aqui, pode ser que nós venhamos até pegar no sono. Mas eu quero dizer para você o seguinte: no Antigo Testamento, quando o sacerdote adentrava no templo para poder sacrificar, ele ia com uma corda amarrada à sua cintura e com alguns sinos para indicar que ele ali estava ainda em vida, e ele não podia cochilar porque o momento dele ali era precioso. O algo que ele ia realizar ali dentro era específico. Ele tinha que ir, tinha que sacrificar e sair rapidamente, porque a glória do Senhor desceria naquele local e o sacerdote não conseguiria suportar a presença de Deus. Portanto, na casa de Deus não é lugar de dormir. Você passa aqui alguns minutos da sua vida, minutos importantes, esses que Deus te dá de você vir e sacrificar a Ele o seu louvor, a sua adoração, como já foi dito nessa noite, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. E na casa do Senhor não há lugar para dormir. Acorda, crente! Aleluia! Na casa do Senhor não há lugar para dormir. Agora, não é porque o irmão está na casa do Senhor, não quer dizer que ele esteja inteiramente ligado ao Senhor. A palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 20, fala a respeito de um jovem chamado Eutico. Paulo, na cidade de Troade, que estava ministrando a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que o sermão de Paulo se estendeu até mais tarde, e aquele jovem que estava ali na janela, ouvindo o sermão de Paulo, ouvindo a pregação de Paulo, a Bíblia diz que ele dormiu, e ao dormir ele despencou da janela, caiu e morreu. Por isso que eu digo para você nessa noite: acorda, crente, para você não morrer. Não quer dizer que a pessoa estando aí do seu lado, ela está ligada ao culto, principalmente nos cultos de domingo. Nós falamos às vezes do culto da quarta, da terça, porque nós saímos de manhã para trabalhar e depois nós chegamos em casa meio que na correria. A mulher tem que fazer a janta, o marido tem que preparar os filhos, tem que tomar banho, fazer a barba e vir para a igreja, e às vezes nós chegamos até cansados no culto. Mas eu acredito que esse não é o culto em que traz o cansaço para a pessoa, mas o de domingo eu acredito que sim, porque no de domingo nós acordamos praticamente já tarde, o nosso corpo não está acostumado a acordar tarde. Nós fazemos esse sacrifício, né? Tem gente que dorme até 9, 10 horas da manhã, é uma bênção dormir até as 10, 9 horas da manhã, mas diz um ditado popular que Deus ajuda a quem cedo madruga. Irmãos, enquanto nós estamos dormindo até 10, 11 horas da manhã, os nossos
digamos que primos, se é assim que nós possamos dizer, testemunhas de Jeová, 7h30, 8 horas da manhã, eles estão com as suas malinhas na mão e pregando o que eles creem, levando as pessoas no caminho do erro, no caminho da perdição. E você está dormindo na sua casa pensando que está descansando, mas a palavra que nós lemos é que você tem que despertar. Se você despertar do sono, o Senhor resplandecerá a sua luz sobre você. Por isso eu digo, acorda, crente. Aleluias. Está entendendo por que você não pode dormir no culto? Porque senão você morre. Você não veio para a casa do Senhor para dormir. Olha para o teu irmão e fala para ele: você não está aqui para dormir, você está aqui para sacrificar. E qual é o seu sacrifício? É o seu louvor, é a sua adoração, é o glória que você dá, é o aleluias, é o levantar de mão, é o aplaudir que você manifesta na presença do Senhor. Esse é o seu sacrifício. E enquanto você está aqui dentro sacrificando, eu acredito que o Senhor está lá em cima ouvindo, porque a palavra diz que os seus ouvidos não estão agravados, e Ele está lá: ouça, anjos, a minha igreja amada me louvando, me adorando, me bendizendo. Foi para isso que eu enviei meu filho na terra, para que um dia ela pudesse estar assim linda, adornada, maravilhosa, louvando e glorificando o meu nome. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluias. E tem uma outra situação, numa parábola do Senhor Jesus Cristo, diz que o pai de família, ele saiu para plantar, ele plantou várias sementes no seu campo, e ao cair da tarde foi para sua casa, e ao ele estar dormindo, a Bíblia diz, a parábola diz que veio o seu inimigo e lançou ali sementes de joio no meio daquele campo de trigo. Não durma, crente. Não durma. Ei, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você investe, tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você coloca as mãos para fazer, por um descuido seu, vem o seu inimigo e rouba os seus planos. Por um descuido seu, vem o teu inimigo e rouba os objetivos da sua vida. Eu entendo, amados, nessa parábola que não é tempo de nós dormirmos, não é tempo de nós ficarmos desapercebidos, porque a palavra diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o vosso Senhor. Irmãos, enquanto nós estamos trabalhando, o inimigo está esperando o momento de nós cochilarmos para estragar os nossos planos. O inimigo está tentando, está manetando, está planejando, no momento em que nós piscarmos os nossos olhos, de estragar os nossos projetos. É por isso que nós não devemos dormir. É por isso que nós não devemos dar brecha para o diabo, como diz Paulo. É por isso que nós temos que ficar alerta. É por isso que nós temos que acreditar e confiar que a qualquer momento virá o nosso Deus. Aleluias. Acorda, crente. Está ficando fraco. E há uma outra situação. Essa é uma das situações mais difíceis. No livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 32 em diante, Jesus Cristo chamou alguns dos seus discípulos para ir até o Getsemane orar. E ele falou: ficai aqui, vigiai e orai. Jesus adentrou naquele jardim para orar. E quando ele voltou, encontrou os seus discípulos dormindo. Oxalá que se o Senhor voltasse nessa noite a arrebatar a sua igreja, não encontrasse você dormindo na presença dele. Irmão, Deus não quer encontrar você dormindo quando voltar para arrebatar a sua igreja. Ele quer ver você esperto. Ele quer ver você firme. Ele quer ver você como um monte de Sião inabalável. Deus quer te encontrar fazendo assim, ó, com as mãos no arado, disposto na obra dele, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Enquanto nós estamos dormindo, pessoas estão indo para o abismo. Quando nós dormimos, nós perdemos tempo. Há uma pesquisa que diz que 30% da população mundial sofre de algum problema de sono. E se nós colocarmos aqui 100 pessoas, 30% são em média de 30 pessoas,
30 pessoas no nosso meio sofreriam de algum problema de insônia, de hipneia e de outros problemas causados pelo sono. Louvado seja Deus. E não é tempo de nós dormirmos, é tempo de nós nos despertarmos. Sabe por quê? Porque a tua família ainda está lá fora para ser salva. Os teus parentes ainda estão lá fora para ser salvos. Hoje eu fui na casa da minha mãe, estava vendo ali uma pequena discussão, e outro dia eu estava falando a respeito de imagem com a minha irmã, e ela bate o pé que a santinha dela é melhor que o meu Deus. Eu falei, não é, filha, vai no meu santo que o meu santo é bom. Eu falei para ela, e ela ficou meio triste comigo, mas ela falou umas palavras ali, pensou que eu tinha ficado magoado com ela, e não foi ela que ficou magoada comigo. E hoje a gente pôde esclarecer o negócio, e eu comecei a pregar para ela, e eu falei para ela, por que você não lê a Bíblia? É porque eu tenho medo, irmão. O povo lá fora está com medo de conhecer a verdade, e você que conhece a verdade está dormindo aqui dentro. É, crente, arregaça a manga da sua blusa, coloca a mão no arado e vai fazer a obra do Senhor, porque enquanto você está dormindo, as pessoas estão morrendo. As pessoas não conhecem o Senhor Jesus. Eles pensam que Maria vão levar eles para algum lugar, eles pensam que João vão levar eles para algum lugar, estão pensando que Pedro vai levá-los para algum lugar. Se Jesus falou que só, Pedro fala para Jesus, Senhor, aonde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmão, acorda, crente. Aleluia. E o Senhor Jesus voltou, olhou para os seus discípulos e os encontrou dormindo. Os discípulos que eram para vigiar, porque Jesus Cristo sabia que em pouco tempo viria Judas e viriam os soldados